Nossa idade, quando falam, pô, vocês já estão com 57 anos, aposentados, né? Tem gente que fala, quando é que vocês vão se aquietar? Não, a gente não pode se aquietar, né? A gente não quer esperar a morte, a gente quer viver a vida todos os dias. Eu me chamo Zuleika, sou natural aqui de Porto Alegre. Edson, também de Porto Alegre, mas hoje nós estamos morando em Indaiatuba, cidade que fica ao lado de Campinas, São Paulo. A gente foi para lá a trabalho, nos aposentamos e aí meio que começa a história de andar aí pelo mundo. A nossa entrada na família foi com 6.9, é assim. Bicicleta, moto, meio que foi sempre desde a juventude. E a Zuca, com a Zuca a gente andava de moto. Moto com viagens, Curitiba, Sul, Bonito, Mato Grosso, 1.200, 1.400 quilômetros. Depois a gente acabou indo para um caminho de expedição de carros 4x4, fazendo passeios, contratando passeios e alguns por conta. Eu acho que a nossa vibe, o que nos motiva, parece ser a questão da natureza. É ir ao encontro, um contato mais próximo da natureza. Seja mar, cachoeira, floresta, enfim. Eu acho que isso é o que nos motiva. O nosso negócio não é muito urbano. O nosso negócio é mais natureza. Me convida para ir para um shopping, não é programa para mim. Agora, vai para a estrada, tá legal. E aí, então, foi mais ou menos nessa linha, há uns 3 anos, assim, aproximado, a gente, nesse processo de expedição, aí com amigos, nós fomos aí no caminho de um trailer. A gente acabou comprando um trailer, experimentamos, gostamos do trailer, ficamos mais ou menos uns 2 anos e achamos assim que é uma belíssima solução, porém para nós não é uma solução, ou talvez não seja a melhor solução para viagens um pouco mais longas. O trailer é muito legal, você chegar no lugar, desconectar e ter o teu carro é bacana. E aí nós fomos namorando a ideia de motorhome. A gente esteve aqui na loja, na fábrica, umas 2 vezes, eu acho. Era o nosso sonho de consumo. Assim, um pouco assim, mas... Idealizado. Idealizado, E isso é uma coisa interessante, a gente idealizava, mas achava que não era para nós, né? Que era o top do top, né? Era inatingível. E na verdade não é, né? Quando a gente foi conversar, e a gente viu que realmente é acessível e aí a gente fez um negócio na época, né? Teve a discussão do tamanho também, né? Que parece que sempre quanto maior é melhor, né? Os filhos vão vir. Aí a gente racionalizou muito isso, que os caras não vão vir, nós vamos para lá, eles vão para o outro lado, não tem jeito. E aí, nós já vivemos essa época, então a gente pensava assim, vamos ter um modelo, quarto, sei lá, talvez com 2 camas de casal, porque né, a gente tem 2 filhos, quem sabe eles vão viajar conosco, tem uma sobrinha que é super parceira também, mas não combina mais as agendas, né? O nosso ritmo hoje como aposentados é diferente do deles, né? E aí a gente também falou sobre essa questão da praticidade, né? De uma van, né? E a van, com o nosso modelo, né, de fazer aventura, ela é super prática. A gente fez algumas coisas que a gente se orgulha muito com esse carro. Subir a Serra do Corvo Branco, dia de chuva, nós subimos. Jalapão, não sei quanto vocês conhecem Jalapão. Se tu entrar no site e disser, vai para São Félix Tocantins, tu tem que ir com 4x4. Não vá, nós fomos com esse carro para São Félix Tocantins. Cara, pegamos sempre com cuidado, andando devagarinho, 15 por hora, 20, mas chegamos lá, atravessamos um córrego, um riozinho, fomos embora, cratera, chegou a levantar a roda do chão, vamos embora. Mas assim, eu acho que o que precede essas aventuras é muito importante, que é o planejamento, né? E conta um pouquinho do que foi o planejamento. O tema do Jalapão, o nosso roteiro, chegando no tema das viagens, o nosso roteiro da última viagem foi Chapada Veadeiros, saímos de São Paulo, Chapada Veadeiros,
Jalapão, Tocantins, e fomos até a Chapada das Mesas, no Maranhão, Carolina. A gente ia fazer esse passeio até o ano passado, e aí perdemos a janela. O que eu chamo de janela? O Jalapão tem muita areia, e tem realmente épocas do ano que, se não for 4x4, você não vai. E a janela, pelo nosso estudo, pelo que a gente entendeu e estudou, é ali por maio, junho. Em abril as chuvas praticamente cessam, só vai chover depois lá em outubro, novembro. Então a areia ainda está um pouco compactada, ela não está solta. Se for em agosto, não vai ter jeito. Então a gente mirou aí o mês de maio e fomos nessa data. E a gente conseguiu, então, planejando, pegamos a estrada ruim, buraco, tinha areia também, mas não a ponto de não permitir a nossa passagem. E a gente conseguiu ir. Murchamos um pouco os pneus também, aprendemos com os... E devagar, né? Então a questão de nós termos paciência, né? E também a precaução de andar devagar, olhando bem o terreno, leva mais tempo, né? Mas para aposentado, né? A gente foi curtindo, tirando foto, a gente viu o lobo-guará, a gente viu Sussuapara, que é o veado campeiro, o alce, o veado. Então assim, a gente foi curtindo o caminho, né? Levamos mais tempo, né? Com certeza, do que aquelas caminhonetes que passavam correndo, mas o que é legal disso é que tu vai explorando e quando tu chega lá é uma conquista, né? Tu diz, conseguimos. Uma passagem que eu acho que vale a pena relatar aqui é de Ponte Alta do Tocantins até São Félix, são mais ou menos 120 quilômetros, uns 100 de estrada de chão. Nós já tínhamos percorrido acho que uns 90. À noite, nos deparamos com um riachinho, um riozinho passando na frente. Pô, ninguém tinha nos falado que tinha um rio nessa estrada. Como é que nós vamos passar aqui agora? Já escuro. Pô, vamos ter que voltar tudo, não é possível. Paramos assim, deu aquela... Putz, será que nós vamos ter que voltar tudo isso? Aí veio uma caminhonete dessas de turismo, na sentido contrário, o cara parou, atravessou o riacho e parou do nosso lado. E aí, cara, será que dá? Não, faz o seguinte, passa lá onde eu passei. Então ele nos deu uma dica que naquele lugar não era o lugar mais raso de todo o trajeto que ficava ali cruzando a estrada. Mas a altura da água era... Era mais ou menos no eixo do carro, assim, mais ou menos. E fomos, passamos, e aí foi aquela coisa assim de conseguir passar. Deu certo. E a outra coisa dessas viagens que é interessante, Júnior, é assim, o alemão, né, falou, o Edson alemão, né, comentou que a gente gosta do contato com a natureza. E o outro lado disso é que o caravanismo nos traz esse contato com as pessoas. Chegar num camping, né? E encontrar gente porque assim, a gente veio do mundo corporativo, né? Onde a gente tinha referências para tudo, né? Quem é o concorrente, quem é o parceiro de negócio, quem é o cliente, né? Todo mundo estava nas suas caixinhas. Não existe caixinha. Tu chega nesses lugares, todo mundo é igual, não importa onde trabalha, de onde veio, né? As pessoas, elas se integram pela similaridade com como elas são, né? Como elas te enxergam, e vira tudo muito nivelado, né? E é uma gostosura porque tu chega muito próximo às pessoas e no interior não existe as barreiras que ainda existem hoje ou cada vez mais, né, nos grandes centros. Nossa, então a gente é recebido, a gente para na estrada, o pessoal para lá em casa, né? Não, que camping tu tá? Eu tô indo para lá, então, já tive nesse camping. Acho que vale a pena contar uma. A gente teve várias passagens assim, mas eu vou pensar uma. São Félix, Tocantins também. Chegamos lá à noite, depois desse perrengue aí do riozinho, não tínhamos onde ficar, nós dormimos em umas 3 ou 4 cidades, nós dormimos nessa viagem, a gente fez pouco isso, viu? Mas em 3 ou 4 lugares nós dormimos na praça, na frente da igreja, e a comunidade ali em volta vem, não, tomada tem ali, água tu pode pegar aqui de casa. Dia das Mães, acordamos com o sino tocando, aí nós fomos assistir a missa
nos chamaram para tirar uma foto, café da manhã, daí já nos convidaram para o almoço da paróquia. Então, assim, essa recepção, essa receptividade, ela é fantástica, mas aí... O Éder, lá de São Félix, ele tem uma hamburgueria e cervejaria artesanal. Chegamos na cidade, né? Não sabíamos exatamente onde ficar, entendendo um pouco da cidade, bem pequena, 2.000 habitantes. Aí eu vi a hamburgueria, Zuca, vamos parar aqui, a gente faz um lanche e vê onde é que a gente pode ficar. Cara, 10 minutos de conversa com eles, o casal. Não. Estaciona teu carro aqui dentro. Tu vai ficar conosco aqui. Passamos uma semana lá. Cara, parece amigo de infância. Tomamos cerveja, boa. Hambúrguer, bom. Gosta, né? Nem um pouco. Boa conversa. E, cara, estamos em contato ainda com eles hoje, provavelmente vão ficar como amigos, assim, cara, de graça, 10 minutos de conversa. E tem outras histórias, assim, em Palmas foi a mesma coisa. O interior, essa questão que a Zuca colocou, essa vida urbana de centros grandes, a gente cria um monte ou muitos muros, né, de proteção. Não faria isso nunca, né? Em casa... Mas nesses lugares menores, nesses recantos do Brasil aí, a gente vive uma vida muito mais simples, muito mais tranquila. Cara, e nós andamos com meia dúzia de camiseta Hering, um abriguinho para dar uma protegida e deu. Não precisa mais nada. Eu acho que o alemão há pouco falou uma frase que a gente precisa de pouco para viver. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente projeta, né? A gente planeja demais, e quando eu me aposentar, e quando eu tiver dinheiro... Eu falei para ti a questão do carro, a gente passava aqui na frente e dizia assim, Santo Inácio, um dia, mas por que não agora? Né? E a gente parou e viu que dava para ser agora. Né? Então, o próprio momento nosso da aposentadoria, a gente se aposentou com 55 anos, amigos nos perguntavam, vem cá, vocês não vão ficar um pouco mais, fazer mais um pé de meia? Para quê? Tu não precisa de mais um pé de meia. Tu precisa aproveitar a vida enquanto tu tem saúde e tu não precisa de muito para isso. Então, essa vida andando de motorhome nos trouxe esses momentos da gente se enxergar, eu acho, de uma maneira diferente. Eu acho que a gente se conectou melhor como família, entre nós, né, com a família. A gente conseguiu, eu acho, também ter uma perspectiva da própria vida de uma maneira um pouco mais, eu acho assim, importante, né, mais significativa do que acordar todo dia, né, o que esperar do amanhã, né, e as coisas simples trazerem felicidade. Né? É um pôr do sol, eu falei aqui, é cruzar com um bichinho, é parar para alimentar um cão de rua, né? Tá num camping, fazer churrasco e ter a companhia de um cão junto, que não é o teu. Um ou meia dúzia, né? Um ou meia dúzia, né? Então, assim, essas coisas, né, que a gente passou a talvez valorizar um pouco mais, mas com certeza apreciar e usufruir mais, é o que nos traz felicidade hoje. Acho que é isso mesmo, ressignificar a questão do que é importante para a gente. O mundo, e não é uma crítica, mas a gente vai entrando num looping, né, numa coisa de correr atrás da máquina, e daqui a pouco tu está fazendo isso sem sequer te questionar, porque, né, por opção é válido. Mas eu acho que de alguma maneira ela vai nos engolindo assim, e tirar a cabeça para fora e ressignificar essas coisas do que é importante ou o que é mais importante. E acho que é o que nos levou aí é o que está nos trazendo, na verdade, esse caminho aí de viajar, motorhome e tudo mais. Essa questão de valorizar o agora, valorizar a gente, valorizar o momento que tu está vivendo, cada um na sua praia, naquilo que gosta e aprecia, mas dá importância para essas coisas que realmente têm valor em qualquer lugar, a qualquer momento. Família, a pessoa, o seu amor, a nossa família, é isso que, cara, é o dia a dia, na minha opinião. De certa forma, a gente já comentou um pouco sobre isso, Zuca, não sei se tem. Eu acho que
é ser verdadeiro consigo mesmo, né? E para isso, né, é se conhecer. E a segunda coisa é se permitir, né? E às vezes, eu comentei aqui que ele é o mais aventureiro, né? Eu acho que a gente poder também ultrapassar alguns pequenos limites, porque isso faz com que a gente se conheça mais, né? Então, se tu perguntares assim, né, quem define roteiro, por exemplo, né, eu acho que eu não escolheria, né, as aventuras que eu vivi, por exemplo, de cachoeira? Visitar a parte de trás de uma cachoeira, né, aonde, né, tem aquele turbilhão de água, eu sou claustrofóbica, né, e eu aceitei o desafio, né, porque eu estava com ele, né, e eu pensei, gente, tem outras pessoas lá, eu confio nele e o guia está nos dizendo que vale a pena e que é possível. Então, assim, o que significa viver a vida, eu acho que é sair do conformismo, né? Claro que todo mundo tem o seu próprio limite, mas eu acho que essa questão de a gente estar aberto, né, e se desafiar é super importante, porque mantém a energia, né? Na nossa idade, quando falam, pô, vocês já estão com 57 anos, aposentados, né? Tem gente que fala, quando é que vocês vão se aquietar? Não, a gente não pode se aquietar, né? A gente não quer esperar a morte, a gente quer viver a vida todos os dias. E eu acho que esta forma de viver está sendo super boa, né? Que tu preparar um cafezinho da manhã com tempo, a gente usa o termo viver a vida sem pressa. É que o dia a dia, na época de trabalho, é tudo correria, tomar um café, blá, 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 blá. E hoje, na nossa rotina, é tudo um pouco mais devagar, experimentando, tentando saborear realmente tudo, desde o café da manhã, almoço, a nossa relação, fazendo as coisas, curtindo os momentos, né? Mesmo simples, que talvez a época que a gente trabalhava pela correria, a gente passa batido. Hoje a gente ressignifica essas coisas e começa a olhar com uma visão diferente, um significado diferente, né?